Em cena com Thiago Santiago. Vamos começar aqui direitinho, gente. Legal. Agora vem você, agora Agora eu sim. vim? Que bom! Que bom Coisa te boa que deu ver, que certo. bom Bom te te ver. ver Muito também. Que bom. bom. Então, Maravilha, a Letícia. gente Obrigado pelo fazendo, convite. imagina, só a gente fazendo uma recapitulação. Tiago é sociólogo, ator. Eu lembro de você novinho fazendo televisão, depois você iniciou como roteirista. Eu acompanho sempre você, a gente tem curiosidade pelo trabalho dos colegas, mas também pela experiência que vocês passam, né? E eu voltando a perguntar, como é que foi o remake de Escravizaura, que foi o teu, assim, quando você explodiu na televisão como autor solo? Ah, querida, então, obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite no Brasil aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Estou falando de Los Angeles. Alcione perguntou, por isso que aqui ainda está ah, sol, porque aqui são 3h46, ainda estamos no meio da tarde. E o remake da Escravizaura, você estava perguntando, na verdade, foi uma nova versão. Porque, como eu estava te explicando, o remake é do Vale Tudo, né? Que se baseia na novela anterior. O remake foi que eu fiz de Uma Rosa com Amor, do Vicente Sesso, que eu realmente me baseei na novela dele. A Escravizaura foi uma nova adaptação, totalmente nova sobre o livro do Bernardo Guimarães. Foi um convite do Herval Rossano. E foi uma delícia de fazer, foi um mergulho lindo na história do Brasil. E eu tenho esse outro lado de sociólogo, eu tenho dois lados muito diferentes, um que lida muito com a fantasia e um que lida muito com a história, que eu gosto dos dois, na verdade, do realismo histórico e desse lado da fantasia, de dar asas à imaginação. Então, eu tenho trabalhos nos dois níveis. E a Escravizaura, muita pesquisa histórica, foi um trabalho muito. Deu muito. Numa época que ninguém escalava tantos atores pretos, né? Como hoje em dia, a gente já fazia isso. E eram assim, havia aquele empoderamento, né, desse nosso povo afro-brasileiro, afrodescendente, porque os escravizados eram descendentes da realeza africana, nessa minha nova versão da Escrava Isaura. E era nessa nova versão também havia o quilombo, né, que não aparecia na versão anterior. Sim. Então toda essa luta por liberdade aparecia também com muita força. Então, aqui fazendo perguntas, a gente vai respondendo as perguntas ou vai Ó, deixando para depois? a gente vai deixando para depois. Deixa eu te Tá bom. perguntar, você sentiu muita cobrança? Porque, afinal de contas, era um clássico que explodiu na TV Globo, uma das novelas mais divulgadas no mundo inteiro. Lucélia Santos, Rubens de Falco, Edwin Luiz. Você teve muita cobrança do público? Olha, o público foi uma crescente de audiência constante. Eu sabia que havia a comparação ia ser forte, né? O trabalho do Gilberto Braga era maravilhoso. Eu tinha grande garantia da qualidade do Herval Rossano, que sabia fazer época como ninguém. Então, o time que ele tinha ali, o Daniel Clabundi, Carlos Rangel, esse pessoal que sabe fazer época como ninguém, eu sabia que a gente ia ter esse acabamento artístico lindo. Dependia de mim criar uma boa novela. E o livro do Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, é uma sinopse de novela assim perfeita, né? Então, assim, tinha todos os elementos para dar certo. Eu pensei, isso vai dar certo. E eu tinha muita vontade de ser autor titular de novelas. Então, eu tinha muita esperança e deu muito certo. Olha, eu estou anotando aqui as perguntas, eu vou responder todas, mas a gente vai responder um pouquinho mais para frente, tá bem? Tiago, e você tem uma mente que eu imagino assim, você é um pouco borbulhante por dentro, porque você tem uma criatividade absurda. Você criou uma saga dos mutantes, de Prova de Amor, os mutantes, tudo, mas você criou personagens que no Brasil, até 10 anos atrás, ninguém teve ousadia de escrever, de criar. Como surge esse tipo de ideia para você? Porque você parece assim, um autor de Hollywood, né? A ideia é que eu me transforme num autor de Hollywood, né? Eu tô aqui Se com Deus quiser. projetos aqui de fazer filme, vou fazer meu primeiro filme em inglês. Tô nessa luta aí de conseguir viabilizar e vamos fazer. Os Mutantes é um caso à parte, porque até hoje tem aí, ó, os fãs aí dos Mutantes.
Eles não passam um dia que eles não me cobrem a continuação desse universo dos mutantes. Então, como eu não posso fazer uma nova novela ou série, porque não depende de mim, se eu É. pudesse, eu faria a continuação desse universo audiovisual, mas não depende de mim, eu vou fazer o que eu posso, que é o livro. Eu comecei o livro dos mutantes já. Só que eu tenho tanto carinho por isso que quando eu vier, eu quero vir com uma coisa muito forte, muito legal. Então, estou escrevendo ele bem devagarinho, mas eu já tenho alguns capítulos escritos. E aí, quando eu falo isso, os fãs ficam loucos, porque eles querem muito a continuação desse universo, Letícia. É muito interessante. É muito Não sei legal. de onde as ideias O vêm. fã, ele tem um amor que a gente não compreende. É difícil você entender uma pessoa que dedica amor a alguém que traduz a fantasia que talvez eles quisessem viver. Eu acho que foi uma novela tão diferente, né? E que caiu nas graças de toda uma geração que era muito novinha na época. Então, assim, fez a alegria de uma geração que não curtia tanto a novela tradicional, mas que de repente curtia uma novela de ficção científica, com aventura, lutas, parecia um game, parecia ter cheio de referências, né? De internacionais, de tudo. Então, aquilo foi assim um acontecimento geracional, eu diria. E é por isso que tem até hoje esses fãs que estão aí. Você vê a grande parte dos comentários aí que a gente está recebendo é totalmente em cima dos mutantes. Mais do que qualquer outra novela minha. Escrava Isaura tem fãs, Prova de Amor tem fãs. Foram novelas que fizeram um sucesso estrondoso, mas o Sim. Mutantes realmente marcou uma geração. Então foi. Não sei de onde as ideias vêm, respondendo a sua pergunta. Não sei. Elas vêm. Como é que é o processo criativo? Você cria uma sinopse, você gosta de escrever escaletas, dividir capítulos, ou você simplesmente liga o computador e escreve? Não, tem toda uma organização anterior, assim, por exemplo, no caso dos Mutantes, a Cristianinha Bittencourt, minha amiga, preciso mandar um beijo para ela. Estamos com um filme aí para fazer juntos. A Cristianinha está comemorando 100 anos do João Bittencourt e vai fazer a peça do O Dia que Raptaram o Papa. Estou muito feliz por essa celebração do João Bittencourt, grande autor brasileiro, o maior comediógrafo brasileiro do século XX. E a gente tem uma adaptação para o cinema, que eu estou dirigindo muito minha carreira para o cinema agora. Eu tenho um psicanalista na nossa cama. Mas aqui, voltando aos mutantes, essa gênese dos mutantes foi assim: eu tinha toda uma história policial, que era uma empresa em que as pessoas iam morrendo e a gente não sabia quem matou, porque o quem matou é uma coisa que dá muito certo em televisão. Só que eu pensei, nossa, isso tá muito chavão, tá muito parecido com a próxima vítima do Silvio de Abreu, preciso alguma coisa diferente. Aí sabe-se Deus de onde veio na minha cabeça assim, mutantes. Aí eu pensei, se essa empresa fosse ligada à mutação genética de seres humanos. E aí pronto, foi o que foi, Caminhos do Coração. E era essa história que tinha progênese, essa empresa, e as pessoas iam morrendo, a gente não sabia quem era o mandante dos crimes. Aí eu precisava de uma segunda, porque fazia tanto sucesso aquilo, a gente ficava em primeiro lugar na audiência, não dava para parar, Letícia. Porque como que você vai Bombava. parar? O Numa, único assunto de novela era Mutantes. numa época que assim que a Record ficava em primeiro lugar na audiência. Então assim, a Record não queria parar, eu não queria parar porque eu ganhava por audiência. E a minha audiência estava lá no alto. Então eu estava enchendo a burra de dinheiro. Por isso que eu estou até hoje aqui, lá em Los Angeles, esse lugar lindo, enfim, graças a Térrimo, Deus, você merece. conquistei conquistei minha independência financeira graças aos Mutantes, porque depois disso também o Silvio Santos me deu um excelente contrato por causa dos Mutantes Eu e assim lembro. foi. Mas aí quando veio a ideia de continuar, eu falei, meu Deus, preciso inventar algo absurdamente novo para justificar o, uma segunda temporada. Aí eu pensei, e se esses mutantes fossem, na realidade, o resultado de experiências alienígenas? Aí aí inventei que eram reptilianos que tinham feito, através da progênese, as experiências de mutação genética. Então, assim, aí foi toda a segunda temporada, foi também um sucesso estrondoso, foi uma loucura.
Foi muito bom, tudo, tudo, tudo. Aí na terceira eu quis inventar também, botei personagem trans. Até hoje não fizeram reprise da terceira temporada dos Mutantes. Ah, você ganha direitos conexos quando reprisam teus trabalhos? Porque eu acho que só a TV Globo paga pra gente. A Os outros não. TV Globo é que melhor paga, sem dúvida nenhuma. Mas eu recebo sim, toda vez que É. recebia. Agora a Escravizaura foi vendida para Samsung, então todo mundo que compra uma TV Samsung Nossa, no Brasil tem a Escravizaura. E aí outro dia chique. pois é, aí eu comprei uma televisão Samsung, não por causa disso, mas enfim, fui ligar a televisão Samsung, quando abriu a tela, o que que era a tela inicial? Escrava Isaura. Que Então assim, agora legal. eu recebi um dinheirinho, não foi muito não, viu? Foi pouquinho. O que vier, dá um sushi. Ah, pois é, mas eu não tenho paciência para brigar, Letícia. Não, é. É É porque complicado a isso, né? gente é Mesmo- artista. A gente é artista da escrita. Eu já trabalhei como executiva, então vou te dizer o seguinte: é um mundo diferente. A gente entra em choque, porque lidar com orçamento, lidar com a coisa fria do dinheiro não é o nosso métier. É muito estranho, porque a gente é criativo. E às vezes É. as pessoas se aproveitam disso para manipular ali na hora de pagar. Todo mundo quer faturar, né? Mas na hora de pagar é um choro. É. Tô doido para passar em mim. Já faz tempo que não passam prova de amor. A Escravizaura tem estado só lá na Samsung, não sei até quanto tempo vai estar, mas a Escravizaura passou várias vezes também. Prova de amor passou várias vezes. Fico na torcida de que passem de novo. Uma Rosa com Amor foi reprisada uma vez só. Vamp tá lá no Globoplay. Também tá o Livre para Voar, que eu fiz como ator, alguém comentou aí. E, enfim, é muito bom. Queria botar novela nova. Tô lá na luta, né, para botar novela nova. Que bacana, Então é sempre tomara que uma você luta. consiga, É, tomara que você consiga, porque o que eu acho assim, hoje a gente vê muitos autores de sucesso que nós aprendemos com eles, meio que colocados de lado, e eles têm tanto ainda para produzir, é para nos verdade. entreter, nos ensinar. E tem uma turma que entra muito verde para escrever novelas já poderosas. E eu penso assim, meu Deus, é muita responsabilidade. A pessoa tem que ter mais chão, É, mais estrada, mais vivência, é né? verdade. E Antigamente você, só quem tinha muita experiência fazia novela. é, Hoje começou essa onda, né, de colocar gente que não fez novela para fazer novela. É muito complicado, porque assim, eu aprendi com Calmon, eu aprendi com Lombardi antes de fazer novela. Quando eu fui fazer minha primeira novela, eu estava ali com a mão firme do Herval Rossano, me ajudando também, me guiando. Então, assim, tinha todo um suporte de aprendizado, de know-how que eu vejo assim, às vezes as pessoas sendo promovidas a autores de novela sem o menor know-how, não dá certo. Mesmo excelentes autores que foram escrever novela e não tinham passado pela experiência da colaboração, muitas vezes fracassaram porque é preciso aprender com quem fez antes. Eu totalmente acredito nisso, Letícia. também É acredito. preciso know-how. E a gente Agora, tem que ler muito texto dos outros para pegar os macetes, né? e também gostar muito da novela, gostar de fazer novela, entender como é que é a estrutura, como é que funciona, o que Porque que é preciso. durante aquele ano, a vida da gente é só escrever, né? É só Eu procurava fazer em vários turnos, assim, eu tomava café, escrevia. Aí dava uma parada, que eu não consigo ficar escrevendo direto, direto. Aí precisava dar uma parada, ia fazer alguma coisa, aí depois voltava, escrevia. Aí almoçava, aí parava mais um pouquinho, aí via alguma coisa, ou ia fazer alguma coisa, aí voltava, escrevia. Então fazia vários turnos. Aí depois eu ia malhar, aí voltava da malhação, escrevia. Aí ia jantar, aí dava um tempinho depois de jantar, escrevia até de noite é que eu gosto mais. Que Eu aí adoro ninguém. escrever à noite, adoro, adoro. É porque Eu, também eu, quando você eu está posso até escrevendo, acordar cedo, mas eu não engreno. Eu fico enrolando, pensando, vou aqui, vou ali. Parece que quando a casa acalma, aí é que eu mergulho no texto. Quando eu trabalhei com o Manuel Carlos, ele escrevia durante o dia, eu virava à noite escrevendo, de manhã tinha 2 capítulos. E quando eu escrevi no SBT sozinha, eu escrevi sozinha, Amigas e Rivais, foi uma pauleira. Eu começava a escrever tipo 3 da tarde e até de madrugada. Eu não tinha horário assim, aquela coisa de manhã. Eu não sei escrever de manhã, é muito complicado para mim. Não sai nada. é de
manhã quando eu sou mais lento mesmo, também. Eu também sou assim. Agora, você vê, você falou do Manuel Carlos, saudades do Manuel Carlos, né? Coisa boa ter trabalhado com o Manuel Carlos. Eu não resisto a comentar isso. É. Tem gente perguntando como é que funciona isso. Funciona assim, eu crio as escaletas. E aí eu distribuo as escaletas. As escaletas são resumos dos capítulos. Aí os colaboradores desenvolvem os capítulos, devolvem para mim, eu dou minha redação, aí todo mundo lê para revisão geral, e só depois da revisão geral é que vai para produção. Então Seu tem todo o estilo é trabalho muito de parecido com o do Agnaldo organização. Silva. O Agnaldo Silva também trabalha assim. Sim, exatamente. O Calmon também trabalhava assim. Eu não sei se aprendeu com o Silvio, se o Silvio era assim também. Enfim, a gente vai aprendendo com quem veio antes, né? Verdade. Eu gosto muito de ler os textos, porque até quando os autores principais fazem as rubricas, você entende a orientação que ele está dando, para onde a novela foi, o que está errado ali, o que tem que consertar. É uma aula quando você pega um roteiro rabiscado, né? Hoje não tem tanto isso, porque é tudo computador, mas quando a gente iniciou na profissão, era muito assim, entregar disquete na TV Globo, né? Sim. Entregar, receber Não tinha e-mail, capítulo. né? O motoqueiro entregava os capítulos sábado, era meia-noite, o motoqueiro chegava na minha casa entregando os capítulos da semana. Era uma loucura, né? Eu me lembro Hoje, quando em Vamp a gente queria passar o capítulo, era por telefone, a gente tinha que fazer a conexão por telefone. Era uma um loucura. FTR, File Transfers, FTE, alguma coisa assim de transferência de arquivo, que a gente tinha que apertar o botão ao mesmo tempo e aí ia o capítulo. Não tinha e-mail na Não, época. não tinha. Era disquete. Eu terminava o capítulo, por exemplo, de Por Amor, eu colocava num disquete, terminava às 4 da manhã, era meu horário. Aí ia tomar meu banho, relaxar um pouquinho, porque a gente acorda, termina tão elétrica que não dá para dormir de cara assim, né? Aí eu colocava no disquete, a minha mãe ia trabalhar, que ela era professora na época, ela passava no Leblon, deixava na portaria do Maneco o capítulo para mim. Então, olha a logística que a gente tinha que fazer. Era uma loucura tão assim. Hoje você conversa com as pessoas, eu estou aqui, você está em Los Angeles, é uma facilidade. Agora, por falar em facilidade, o que você acha dessa onda de escrita por inteligência artificial? Olha, eu acho que veio para ficar, porque realmente é uma ferramenta fortíssima, impressionante. Tem que saber usar. Acho que quem souber usar e usar vai sair na frente. Então, eu vejo que a inteligência artificial é como uma grande colaboradora, uma colaboradora poderosíssima, rapidíssima. Eu, por exemplo, sempre escrevi novela com colaboradores, porque eu não conseguia fazer sozinho, tem gente que faz, né? Mas eu sempre precisei de colaboradores. Com a inteligência artificial, eu já vejo que talvez eu pudesse fazer uma novela até sozinho. Então, acho que vai tirar o trabalho de muita gente. E uma coisa que a inteligência artificial sabe fazer bem é escrever. Não acho que escreva tudo pronto, por exemplo. Eu já usei a inteligência artificial para pesquisa em uma peça que eu fiz sobre a Frida Kahlo, chama-se Viva la Vida, vem por aí, entre vários outros projetos meus. Tem projetos no cinema, projetos no teatro, projetos de novela, projetos de livro. Legal. Então, muita coisa para acontecer e realmente é uma ferramenta excelente. O Flex aí colocou que é aquele negócio que eu falei do telefone, que é antes do e-mail, que a gente passava os capítulos, que tinha que conectar todo o tempo, era FTP. O 91, Felipe é isso. autor, o Felipe é autor também, roteirista, ele trabalhou muitos anos com Caceta e Planeta, a gente tem alguns projetos também de gaveta juntos. Ai, que legal, muito bom, Menino, excelente, vai muito bom. desabar o mundo aqui, tá? Não sei se você tá escutando, tá dando cada trovoada, cada raio, trovão aqui que vai desabar o mundo. Tô em Copacabana. Eu acho que vai desabar o mundo Uau, aqui, né? Fico até uau, assim comigo. Eu levei um susto agora porque foi um estrondo, que caramba, quando não é bomba no morro é temporal. E meu tava muito tempo sem Deus. chover. É, não, eu assustei agora, levou uma bomba, eita, nossa. Mas, Thiago, Aqui não contando um pouco da chove. sua. Pois é, tá seco. Aqui também ficou janeiro e fevereiro seco, um calorão absurdo, as pessoas passando mal de tanto calor. Aí, voltando para quem não pegou, você teve um drama na sua vida real, que foi o incêndio perto da sua casa em Los Angeles. Conta para quem não escutou, como é que foi isso? Então, aqui não chovia
8 meses antes do fogo. E foi um fogo apocalíptico, porque eram ventos de 150 quilômetros por hora, porque então aquilo soprou aquele vento em cima daqueles arbustos, daquele fogo em cima dos arbustos secos, destruiu todo o meu bairro praticamente. E eu fiquei Ui. numa bolha aqui em cima nas montanhas que não queimou. Tive muita sorte. Agora, do outro lado da rua, queimou. Eu posso até mostrar para vocês, eu vou até mostrar para vocês que Mostra, loucura mostra que que é. tal. Mostro sim, porque aqui, ó, eu disser que eu consigo virar a câmera, eu consigo. Então aqui, ó, Consegue? tô aqui, aí você vê aqui. Vou virar aqui aqui meu pátiozinho lindo, tudo lindo, essas Lindo! árvorezinhas para proteger. Mas olha, tenta ver ali do lado de lá. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Dá para ver do lado de lá as casas Dá, queimadas dá. lá atrás? No buraco entre as árvores. No buraco entre as Caramba! árvores, deixa eu olhar, as casas do outro lado da rua queimaram todas. Não só isso, se eu olhar ali, o chãozinho ali entre as duas árvores aqui na frente ficou preto. O fogo chegou até o meio da minha estrada aqui e parou. Caramba, Veio queimando Thiago. aquelas Que montanhas loucura. todas ali atrás estão queimadas. É uma loucura, uma loucura. Isso Ah, assustador. foi um Ficou dentre com muitos medo. dramas, né? Você não ficou com medo de ficar morando aí, não? Porque ficou meio deserto, né? Ah, aqui é muito bem policiado. Hoje em dia só entra aqui quem tem permissão de residente ou ou quem tá vindo trabalhar. Então, assim, perigo aqui não tem. O perigo é o fogo, mas não tem mais o que queimar também. Então, nesse momento que não há perigo. Mas a Lígia, mãe do meu filho, que estava aqui na casa, ela, para a gente descer, eu estou no alto de uma montanha. Para a gente descer essa montanha, normalmente faz 4 minutos até o mar. Ela demorou 1 hora e meia por causa do trânsito e tinha fogo de um lado da montanha, fogo do lado da outra. Ela viu gente saindo do carro com medo de ser queimado, porque o fogo estava chegando muito perto de quem estava do lado da montanha. Ela estava na pista do meio, conseguiu sair. Mas teve gente largando o carro com medo de morrer carbonizado. Tudo foi um trauma horrível, cachorrinho dentro do E a carro. gente estava assustada. É uma coisa assim que eu nunca vi na minha Apocalipse. vida. É, o pior fogo de todos os tempos em Los Angeles. E foi bem aqui na minha área, e graças a Deus, minha casa não queimou. Tenho muita pena de quem queimou, mas enfim, Você tem vizinhos bola pra famosos? frente. Agora vamos para gossip. Gossip. Você tem vizinhos famosos? Porque essa área aí é cheia de celebridades, né? Cheio de vizinhos famosos, um monte de gente de Hollywood aqui, mas Ai, que muita chique. gente. Adoro. É, Vem cá, muita gente famosa. vou ali pegar um pouquinho de café na Gwyneth Paltrow. Aí eu não sou amigo deles ainda não. Eu preciso fazer meu primeiro filme. Eles não dão a menor bola pro fato de eu ter feito Imagina, 14 imagina. novelas, 15 novelas. Eles estão nem aí. Na hora que eu fizer um filme foda, aí todo mundo vai ficar meu amigo. Mas Aí enquanto eles isso, é que vão aí ainda não. buscar um cafezinho brasileiro com você. De vez em quando a gente vê uma ou outra celebridade na rua de Los Angeles, a gente vê no mercado, vê no restaurante, vê no café, vê por aí. É raro também, mas de vez em quando vê. Você participa das festas da academia? Meu Deus, Laura, agora você escutou, não é possível. Você Escutei, participa das Trovada. festas da academia? Não, eu vou a uma festa ou outra quando me convidam. Nunca fui, até hoje eu não fui à cerimônia de Oscar, ainda não fui. Normalmente vai quem está mais envolvido com a premiação daquele ano, né? Mas eu fui, Uhum. já, de vez em quando eu vou, a festivais, festas. Às vezes quando eu vou a alguma festa, alguma coisa legal, sempre que eu vou eu procuro postar também. Ó, E eu é gostei legal de estar aqui. você. É uma ambientação diferente. Tem um agente que cuida dos seus negócios aí? Como é que funciona para o Eu só trabalho? tenho, eu só tenho por enquanto manager, eu não tenho agente. Eu cheguei à conclusão o seguinte, que ninguém vai me dar trabalho enquanto eu não fizer meu primeiro filme em inglês, tiver alguma coisa em inglês que as pessoas vejam. Então o que eu estou programando é isso, é um filme com um orçamento bem contido, que eu vou fazer, vou dirigir, escrever,
e lancei meu primeiro filme como cineasta ano passado, produzi, dirigi, escrevi. E foi bem legal. Então, assim, eu estou esperando para ver se vai vender ainda alguma com a distribuição da Europa Filmes. Estamos esperando para ver se alguma TV a cabo vai ter inteligência de comprar, alguma TV aberta. Mas em algum momento, em breve, vai estar em vídeo on demand, em alguma plataforma que as pessoas possam comprar ou alugar. Aí eu vou avisar também. Mas enquanto isso, estou programando meus próximos filmes. Estou com um filme para sair aí no Brasil em breve, que é A Rosa do Carnaval, Cinderela do Carnaval, devo dirigir também. É um projeto meu com a Mônica Carvalho, com o apoio da Grande Rio, da Prefeitura de Duque de Caxias. Então, esse está bem próximo de sair, é uma história, uma Cinderela do Carnaval. E estou com esse primeiro filme para sair por aqui, e enquanto isso estou escrevendo, estou sempre escrevendo, Letícia. Nunca A paro. Estou gente, escrevendo o livro dos a gente é Mutantes. assim. Uhum. A gente é assim, a gente tem mais projeto de gaveta do que guardanapo na gaveta, porque é muito projeto que a gente vai guardando, e as É, ideias vão surgindo, a gente vê uma pessoa, poxa, essa pessoa dava uma história, vê uma situação, isso aqui dava uma história, porque tudo na vida é uma história, é, né? Até um projeto que eu vi no SBT, Minha Vida é uma novela, porque a vida da gente é uma novela. Até quem acha que a vida é muito rotineira, muito comum, tem sempre alguma coisinha ali que pode render um texto de dramaturgia, né, Tiago? toda vida dá uma novela, toda vida dá um livro, com certeza, né? A vida da gente sempre tem muitas emoções e é muito interessante, né, esse É. universo que a gente vive. E a vida é uma das Você, maiores expressões. sim, você já foi censurado em algum trabalho? Ali, digamos assim, eu tentei fazer, mas eu já até falei sobre isso antes. Tentei fazer o beijo gay na Record antes da Globo, o beijo entre dois homens, não consegui, depois consegui fazer o primeiro beijo entre duas mulheres, que foi na novela Amor e Revolução, foi bem legal. Então é assim, você sabe que em televisão a gente tem que lidar, né, com o que Tem, a direção, com o que a emissora quer, com sim. os parâmetros, né? Então não tem como a gente fugir disso. Então, por exemplo, o episódio que me veio à cabeça foi esse, bem diferente da censura na época da ditadura, né? Que tinha ali aquela pessoa ali cortando texto, cortando cena, É uma cortando coisas. maluquice, né? É uma É, maluquice, corta a arte, meu Deus. cortaram Mas eu vejo até uma novela assim, inteira. exatamente. A primeira Roque Quanta gente Santeiro, legal, né? Inteira, Rock não pôde. Santeiro, até o Marajá, que era da Manchete, que era sobre o Collor, foi proibida, não entrou. Teve a do Gilberto Braga também, que teve problemas. Eu lembro aquela cena do, acho que Anos Dourados, era o Gilberto conversando com a famosa Dona Solange, né? Da censura para liberar Solange o do texto Castro dele. Neves. É uma coisa assim. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que que essas pessoas viveram para falar apenas de arte, contar histórias de amor, romance, comédia, os mecanismos para driblar a censura. É uma coisa de criatividade, realmente, né? É Teve a verdade, é outra verdade. novela, teve o Rock Santeiro, que foi proibido, entrou aquele no ar, né? A novela foi censurada, foi proibida, não sei o que, uma coisa assim. Eu lembro que eu era pequena, mas Foi, eu tiveram que lembro. botar, fizeram botaram Reprisar selva alguma de coisa. pedra, reprisaram selva de pedra de uma forma compacta na Sim, época, porque a novela já estava com 40 capítulos gravados, uma coisa assim, 20 e tantos capítulos gravados, sim. e foi censurada. Então, assim, graças a Deus a gente não vive mais numa ditadura. Todo mundo é livre para se expressar politicamente à vontade, seja qual seja a sua crença. Eu lamento profundamente assim que o Brasil esteja num momento tão ainda tomado por uma ideologia fascista que se aproveita do patriotismo e que repete slogans de Hitler, porque você sabe que a Alemanha, acima de tudo, era um slogan de Hitler e Sim. que foi reciclado pelo Bolsonaro, o Brasil acima de tudo. Então, assim, me dá uma Olha, pena de ver eu isso vou te dizer uma acontecer. coisa, Thiago. Tem pessoas muito interessantes que não são assim e trabalharam nesse governo. Então, eu vejo que parece defesa, não é assim. É muito complicado, porque as pessoas realmente acreditam num país melhor, né? Cada um com a sua ideologia.
E é óbvio que há radicalismo de todos os lados e a gente fica chocado às vezes com o que vê, né? Eu fiquei chocada Sim, com muita coisa, porém, sabe, o mundo está assim, o mundo está assim. Você vê é aí os verdade. Estados Unidos agora, a gente não sabe o que que vai ser do amanhã. Eu sou uma pessoa de direita, eu não minto para ninguém, mas tem coisas que me assustam. Eu fico assim, ai meu Deus, o que que é isso? A gente fica, sabe? Ai, o que que é isso? Que medo, que medo. Porque eu tenho medo, eu confesso que eu tenho medo. Mas a Sim. gente vai levando. E o Brasil é muito ainda falta cultura, falta educação, conhecimento. Eu vejo às vezes os políticos falando tanto em abobrinha, um querendo ser mais engraçado que o outro, e os problemas de segurança, de saúde, de educação continuam os mesmos. O nosso país precisa de uma reciclagem de pessoas. O país é De maravilhoso. liderança. Não tem uma frase do, acho que é do Tom Jobim, que o Brasil é bom, mas é uma merda, mas é uma merda, mas é bom, uma coisa assim. É assim, os Estados Unidos é uma merda, mas é bom. O Brasil Isso, é, como é que é? É o contrário, acho que esqueci agora é uma também. coisa assim. Os Estados Unidos Os é Estados bom, Unidos mas é é uma bom, mas é uma merda. merda. O O Brasil é Brasil é uma uma merda, mas é merda, mas é bom. bom. É, Mais ou menos por aí. Então a é gente convive verdade. assim. E às vezes a gente se sente no meio do tiroteio, porque as pessoas falam assim: você. Outro dia, num grupo desses de bate-papo de pessoas politizadas, umas senhoras falando assim: você escreveu novela na TV Globo, você contribuiu para o atraso do Brasil. Deu, hã? Pacto satânico, deu, hã? Sabe? Então eu É. fico Eu, assustada eu com fico essas com pena coisas. porque eu acho assim, eu vejo assim, as pessoas falam, eu sou de direita. Mas assim, o fato de você ser de direita significa isso, você respeita a propriedade privada, você não quer invasão de terra, você não quer corrupção. Tudo bem, tudo isso é compreensível, que vocês tenham isso aí. Eu não me considero de direita, porque eu me considero uma pessoa de centro, Uhum. social-democrata, com uma pauta mais procurando, achando que o Estado tem que promover o benefício das populações que não foram privilegiadas, que não tiveram, de alguma forma, um ponto de partida legal. Então, nesse sentido, eu me considero centro-esquerda, digamos assim. Mas mesmo se você é de direita, eu acho difícil compreender Eu essa, sou assim, essa meio repulsa, esse centro-direita, repúdio à centro-direita, vamos imprensa. dizer, centro-direita. Que a vida inteira Tá, eu votei no PSDB e me chamavam de coxinha. pois é, repúdio à imprensa é uma coisa que eu não entendo. As pessoas só acreditarem nas redes sociais, que estão cheias de fake news, e acharem que toda a imprensa é comprada. Eu não entendo isso. Os jornalistas estão aí, estão fazendo um trabalho sério. Os jornalistas precisam ser respeitados. As pessoas precisam se informar mais. Outra coisa que eu não respeito, Letícia, desculpa assim, mas ser bolsonarista hoje eu acho o fim da picada. Porque Bolsonaro é um cara que se declarou a favor da tortura. Ele elogiou torturador. Isso é uma coisa que não se faz, porque foram crianças torturadas, foram inocentes torturados. Ditadura nunca mais. Quem tem a idade que a gente tem que Sim, saber, porque a gente só sim. foi votar para presidente muito tarde, não votava nem para governador, nem para prefeito do Rio, a gente votava. Mas Então você isso é que é sabe, ditadura. a gente Hum, sempre, eu pelo menos, desde que eu tirei meu título de eleitora, eu sempre votei no menos ruim. Porque eu não gostava de determinado candidato, eu votava no outro que eu achava melhorzinho. Tinha aquela coisa, na época do Fernando Henrique, o intelectual, mas a gente votava empolgado no intelectual. Mas o Brasil não é um país de intelectuais, o Brasil é um país de povo. Por isso que os políticos populistas dão certo. Porque é. eles fazem Falam sabe, aquela a linguagem do povo, vão, besteirada. né? Conecta com o povo, né? Bolsonaro, com toda a sua Exato. ignorância, chucro, homofóbico, mas É, bateu naquele homem tem, brasileiro que tem tem aquela piadas. rejeição à homossexualidade, O próprio Lula, às vezes, ele fala umas coisas assim que eu fala fico umas assim, outro dia ele falou um merdas negócio. absurdas. Agora, assim, como é que as pessoas preferem a amante, a mulher? Gente, com a mulher do lado. Então, eu fico assim, como pode falar tanta bobagem, meu Deus? É, Sabe, é o populismo e sem filtro. E quanto mais velhos, mais sem filtro eles vão ficando. E as pessoas aplaudem aquilo, acham o máximo. Se é, você diz, não, isso não é legal, você é comunista, você é do demoníaca, você é satanista, é uma é, loucura isso. é.
Agora, o que me assusta mais, gente, porque mesmo você vê um cara novo, como a gente completamente saiu da televisão e foi falar da política, mas eu preciso falar só isso, o Nicolas. É um perigo, porque é um cara que usa também de uma forma populista e carismática desse mesmo viés nacionalista que foi que elegeu o Trump, que foi o que elegeu o Bolsonaro, que é usar o patriotismo, o nacionalismo e essa coisa de ser contra os ladrões, contra a corrupção, como forma de ser eleito. Que foi, na verdade, o que elegeu o Collor também. E no Sim. final são os mais corruptos e eu acho assim, as pessoas têm que tomar cuidado para não misturar o seu amor pelo Brasil com um culto a um político. Porque aí é que a coisa dá Eu tô errada. muito Aí que deu errado com decepcionada. Hitler, Eu que tô deu muito errado com Mussolini, Eu que deu errado com estou Bolsonaro. muito decepcionada com os políticos e com a política partidária no Brasil. Eu tive uma experiência que eu não vou falar aqui agora, mas que me mostrou o lado ruim, o lado feio da política partidária, sabe? É uma coisa que você não imagina que acontece. É tudo muito é negócio. As pessoas querem fazer negócio, as pessoas não querem trabalhar por um Brasil melhor. A gente se decepciona tanto, 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 que você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou É uma fazendo pena que o aqui? Brasil os políticos são assim não são aqueles de forma geral muita gente que quer ganhar dinheiro de forma corrupta é atraída pela política porque enxerga aí um espaço para o seu enriquecimento pessoal. Então as pessoas que deveriam estar fazendo política deveriam ser aquelas que buscam prestar serviço público, buscam fazer o bem para os outros. Não é o que acontece no Brasil, infelizmente, Ficam de uma milionários. forma Eles têm geral. um mandato e saem milionários. Todo mundo com É, mansão, com carro blindado, 400 babás. Eu só fico olhando assim, hã? Aí vem nesse falar de, sentido, sabe? a É família estranho, sabe? Bolsonaro é muito pior do que o velho Lulinha lá. Porque o sítio de Atibaia estava no nome do amigo, o triplex não chegou a fechar negócio, desistiu, porque medo de ser justamente acusado de corrupção. Então, todos aqueles processos da Lava Jato, né, uma vergonha, aquele processo totalmente parcial. Agora, já do outro lado da família Bolsonaro, são mansões e mansões, mansões de luxo, essas ligações escusas com a milícia, enfim, me deixa quieto. Vamos falar de televisão. Não fala, não me comprometa. Mas e você? Quais são seus planos mais próximos agora? Você falou que está com filme para ser lançado, que está trabalhando em roteiros. Então, eu tenho esse filme que é essa Cinderela do Carnaval, a Rosa do Carnaval, que ele deve ser o primeiro filme a ser no Brasil. Tem o Psicanalista na Nossa Cama, que é uma adaptação minha da Cristina Bittencourt e da Priscila Rosenbaum sobre uma comédia do João Bittencourt, que também é outro filme que eu estou fazendo aí no Brasil. Estou indo para o lado das comédias mais aí no Brasil. E aí tem uma sinopse que está lá na Globo, que está aí para ser. Vamos ver se eu consigo finalmente emplacar lá uma novela. Estou aí há anos tentando, tive vários projetos recusados pelo Silvio de Abreu, e agora tem uma gestão nova, tenho esperança, né? Eu Vamos ver, eu mandei, ouço falar bem eu dessa gestão conversei com nova. a Mônica Albuquerque, eu acho que foi em 2018, se não me engano. Contei minha história para ela, falei que eu levei muita puxada de tapete e tal, que sacaneavam muito. Na nossa época era assim, né? A pessoa começava lá, puxava o tapete. E aí ela falou: não, agora é diferente. Aí ela mandou eu escrever uma sinopse, entregar para a Edna Palatinic, que mandou para a Ramona Baker. E nós começamos a tal. E o Silvio de Abreu avaliou, era para uma sinopse para Malhação, que eles estavam precisando de Malhação. Ele elogiou a beça a minha sinopse, disse que estava assim, embocadura dos personagens, as falas, tudo certinho. Porém, não era para Malhação. Deu, ai meu Deus do céu, Silvio de Abreu. Aí eu quase que eu emoldurei, porque era uma crítica tão positiva do Silvio de Abreu, que é uma pessoa tão exigente, mas aí Sim. saiu todo mundo, eu não conheço mais ninguém lá, eu acho que nem os porteiros se conhecem. Mas ele é tão exigente, mas ele recusou não sei quantos projetos meus que poderiam ter dado super certo e aprovou o projeto de um autor que não conseguiu nem terminar a novela. Vários, né, que são assim. Eu trabalhei com um que não É, escreveu uma linha. pois é. Então, assim, é complicado. Mas vamos ver, tem muita esperança nessa gestão nova. Acho que eles estão fazendo um trabalho legal. Quem sabe por aí pode acontecer alguma coisa. Aí tem Ah, esse tomara. projeto só na televisão hoje,
Tenho também, enfim, tem uma sinopse que está lá no México. Vamos ver o que acontece com ela. Pode ser que saia pela TV Latina. Legal. Tenho Através da Fábrica, E o que é uma streaming? produtora maravilhosa. Oi? Eu já No escrevi um streaming trabalho também para ele. tenho tentado também. Esse Cinderela do Carnaval tem uma chance de ir para o streaming. Devo mandar alguma coisa agora. A Mônica tá de CEO aí, né, da Sim, Telemundo. Vou mandar alguma coisa para ela também. Tô com livros que eu tô escrevendo o livro dos Mutantes para alegria de todos os fãs dos Mutantes tanto que estão aí nos perguntam aqui. acompanhando. Tanto perguntam aqui de Mutantes, quando é que sai a terceira, quarta, quinta, sexta temporada. O pessoal tá louco para ir para você escrever mais. E assim vamos, né? Sempre com projetos. Eu costumo dizer que meus projetos não ficam na gaveta, né? Eles estão na É, fila. eu Porque eu também vou. falo. Eu tenho aquela coisa da lei da atração, que é neurociência pura, né? É, Eu sempre vejo já realizado. Eu nunca acho assim, eu isso não também. vai dar. Eu sou assim, eu já vejo pronto, já vejo o elenco, já imagino o estúdio. Pode demorar, mas vai acontecer. Então. Letícia, puxa, é um prazer tão grande falar com você. Eu te falei que eu Adorei podia ficar só um também. pouquinho, acho que tô no meio de uma Não, mudança. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Adorei conversar contigo, ver um pouquinho aí da tua rotina, da tua casa. Desejo o maior Porque a sucesso do mundo para Lígia você. morava aqui nessa casa que eu tô com meu filho. E aí ela não quer mais ficar aqui, porque ela ficou traumatizada com essa história do fogo todo que eu te contei. Então eu tô montando todo o apartamento deles em outro lugar, lá em Santa Mônica. Então eu tô bem no meio dessa confusão de mudança. Teu Mas de qualquer filho forma, é um se prazer adaptou falar bem com você. aí? Vamos falar Teu- mais. Oi? Vamos sim, vamos sim. Teu filho se adaptou bem aí? Meu filho, logo no começo, foi em depressão para ele, que ele amava o Rio de Janeiro. Então o primeiro ano foi muito difícil. Mas agora, Entendi. passados os anos, ele já gosta. Que bom, que bom, que bom. Olha, Foi sucesso, difícil a você mudança, merece. não foi Você fácil, é uma não. pessoa você é uma pessoa que desbrava, você é uma pessoa que joga o coração no seu texto. Eu admiro muito o seu trabalho, desejo toda a sorte do mundo para você e que brilhe muito, porque eu quero ir a Los Angeles ver um filme seu e torcer lá para o Oscar. Ah, maravilha, querido. Quem sabe, né? Eu visualizo isso tudo acontecendo. Também admiro você, sua Obrigada, trajetória, sua carreira. Muito obrigada, legal, muito bom conversar com você. Desejo sempre obrigada, tudo de bom e de maravilhoso para você, para os seus obrigada. projetos. Quem sabe uma hora dessa a gente se encontra aí nessas voltas da Oh, vai vida e ser faz alguma coisa juntos. maravilhoso, vai ser maravilhoso. Tá, um beijo, Tá bom? fica com Deus, Deus te abençoe e Mua. abençoe a tua família. Muito obrigado, a sua Tchau, também. gente. Obrigada Beijo. pela Com Deus. audiência Obrigado aqui. a todo Tchau, mundo gente. que acompanhou a gente. Amei. Vocês são Mais de 300 maravilhosos. pessoas. Muito legal. Depois Bacana. fica aí, assiste, eu Depois jogo no fica em mais YouTube, e eu jogo mais e no, mais. não, É no ótimo. TikTok, vai para todo lugar, a pessoa fica Que vendo, assistindo, ótimo. comentando. Beijão, Thiago. Fica com Deus. Beijo. Com Deus. Como é que encerra aqui?